Há 2 dias no meu calendário, este dia e aquele dia. Este é um podcast sobre vida cristã no cotidiano. Acredito que este dia foi feito para ser vivido e moldado pela esperança daquele dia, quando veremos nosso Criador face a face. Nesta jornada, entre este e aquele, vamos compartilhar conversas, leituras, histórias e o que mais vier. Vamos juntos, um dia de cada vez. Olá! Estamos aqui para mais um episódio deste podcast, este dia e aquele dia. Episódio número 18, gente, que emoção, né? Chegando no episódio 18, para alguns é pouco, para mim é muito já, 18, já estamos perto do 20º episódio, tem que ter até uma comemoração, acho. Mas hoje é aquela conversa gostosa, abençoada, edificante, pelo menos para mim, espero que para você também, com as minhas amigas na jornada do contentamento. E chegamos hoje na parte 9, referente ao capítulo 9 do livro Contentamento de Nancy Wilson. E que bom, não estou sozinha nessa conversa, como vocês já sabem, e sempre gosto de dar um oizinho inicial para essas amigas queridas. Então, vamos lá. Se vocês ouvem o podcast desde o início, sabem que já tem uma ordem tradicional aqui. Eu dou primeiro oi para Bianca. Então, oi, Bi. Boa noite. Você gosta de falar boa noite? Vou falar boa noite. Boa noite, meninas. Olá para quem está nos ouvindo. Sejam bem-vindos a esse episódio, né, que realmente merece uma comemoração. Espero que Deus abençoe essa conversa e que abençoe a vida de cada um que escutar. Amém. Muito bom. A próxima, que é a segunda na lista, é a Camila. Oi, Cá, tudo bem? Oi meninas. Pode ser boa noite, né, hoje pra gente, mas pode ser bom dia, boa tarde, aí depende, né, do horário que vai ouvir. Isso. E é isso mesmo, mais um capítulo e que realmente possamos ser abençoadas, como eu fui na leitura também, e quem está ouvindo também possa sentir isso que a gente sente quando a gente lê e compartilha. Seja bênção. Amém. Muito bom, Cá. Sempre fica aí um incentivo, né, Eu sei que várias pessoas que acompanham o podcast, principalmente nessas partes do contentamento, estão lendo ou relendo o livro, então sempre fica aí um incentivo para essa leitura. E por fim, Dri, olá! Olá! Tudo jóia com vocês? 18 já? Já chegamos na maioridade. É sempre bênção, né? Na verdade, quem prepara eu acho que é duplamente abençoada, né? De estar lendo, relendo, mastigando, meditando, ruminando mesmo na palavra do Senhor. Então, é um capítulo desafiador, mas também bastante, como que eu posso dizer, encorajador, né? Sim. Para tempos de aflições. Isso mesmo, exatamente. Muito bom. E é isso, gente. Eu sempre começo, né? O título desse episódio, que é o título do capítulo do livro Contentamento, é As Dificuldades de um Vaso de Barro. Então, a gente estava aqui conversando antes de começar a gravação, e eu acho que para mim, assim, ler este capítulo foi como ler e se calar um pouco, assim. Se calar e deixar sentar no coração, sem muitos questionamentos. A gente aceita. A gente recebe, a gente é tocado mesmo, né, pela misericórdia do Senhor através de uma palavra que nos anima em meio a dias difíceis, né? E uma coisa que eu pensei, e ela diz logo no início do capítulo, mas eu pensei sobre mim, sabe? Eu creio completamente que eu preciso de contentamento hoje, tanto quanto eu precisava 10 anos atrás. E eu sei que eu precisarei sempre de contentamento. Então, eu creio que isso é uma verdade para todos nós, né, que andamos com Cristo. E o contentamento, na verdade, e esse capítulo fala muito sobre isso,
ele realmente aparece na nossa vida quando ao meu redor tudo parece contribuir para que eu não esteja contente. Me parece que o contentamento já presume que ele deve ser exercido nos momentos em que as circunstâncias, as aflições do momento presente não contribuem, na verdade, para eu estar contente. E revelam, portanto, algo que a gente vem dizendo aqui já nessa jornada toda, que o contentamento é algo mais profundo. Ele diz respeito a uma pessoa, né? E se você tem acompanhado, você sabe que pessoa é essa. A gente vai falar muito sobre isso. Mas certamente é em meio às dificuldades e sofrimentos que eu mais preciso me exercitar no contentamento. Ao mesmo tempo, nós temos uma tendência enorme, e eu creio sobre mim mesma, maior do que eu imagino, uma tendência à autossuficiência e ao orgulho, né? E eu caio recorrentemente no engano de que eu vou operar segundo as minhas próprias forças. E em meio às aflições e aos tempos difíceis, essa é uma enorme barreira para o contentamento. Eu achar que eu posso lidar com as aflições, com o sofrimento, com as lutas segundo a minha própria força. Porque nos apoiarmos em nossa própria força e sabedoria nos deixa simplesmente exaustas no fim. E por fim, né, descontentes, porque nós não alcançamos o resultado que nós esperamos, que nós achamos que podemos. Simplesmente porque nós perdemos de vista o quê? Os propósitos das aflições do tempo presente. Né? De que não é aqui e agora. De que não é sobre esse momento, mas é sobre uma glória, uma recompensa que nós temos em Jesus. Independente das circunstâncias e também do quão intensas elas sejam, né? E eu tô dizendo isso porque, a princípio, esse capítulo veio para me lembrar quem eu sou. Um vaso de barro. E que por meio das aflições, Deus me mantém humilde. Deus me mantém dependente. Deus me mantém firme na esperança que eu tenho nele e não na minha própria força, como eu também já disse. E a Nancy Wilson, né, a autora desse livro que tem nos acompanhado, ela é bastante incisiva. Através da experiência de Paulo, lá em 2 Coríntios 4, né, de que o contentamento passa por nós compreendermos que nós não podemos negar as nossas fraquezas e nem mesmo os nossos sofrimentos nesse mundo. Mas nós podemos experimentar muito mais contentamento nesses momentos quando, ao invés de fixar os nossos olhos naquilo que nós vemos, nós fixarmos os olhos nas promessas que nós temos em Jesus, além desse tempo presente, além dessas circunstâncias, mas de como elas são instrumentos para renovar a nossa esperança em Jesus. E eu não vou ler o trecho todo, mas a partir do versículo 7, só para a gente contextualizar esse capítulo de 2 Coríntios 4, eu quero ler alguns versículos entre os 7 e o 18, eu não vou ler todos, mas alguns que se destacaram para mim e que vão fazer sentido na minha fala. Né? E Paulo diz assim: temos esse tesouro em vasos de barro, para mostrar que o poder que a tudo excede provém de Deus e não de nós. De todos os lados somos pressionados, mas não desanimados. Ficamos perplexos, mas não desesperados. Somos perseguidos, mas não abandonados. Abatidos, mas não destruídos. O verso 16 diz: por isso não desanimamos. Embora exteriormente estejamos a desgastar-nos, interiormente estamos sendo renovados dia após dia. Pois nossos sofrimentos leves e momentâneos estão produzindo para nós uma glória eterna que pesa mais do que todos eles. Assim, fixamos os olhos não naquilo que se vê, pois o que se vê é transitório, mas o que não se vê é eterno. 2 Coríntios 4, alguns versos desse capítulo riquíssimo, maravilhoso.
E eu quero destacar o verso 16 a princípio, porque Paulo fala assim: por isso não desanimamos. Embora exteriormente estejamos a desgastar-nos, interiormente estamos sendo renovados dia após dia. Ai, gente, fato é que nós queremos a parte que diz assim, o interior que se renova dia após dia. Mas nós não queremos a parte do exterior que se desgasta. A gente quer o interior que se renova, mas a gente não quer o exterior que se desgasta. Por quê? Porque no fim, nós não gostamos de ser fracas. Nós preferiríamos ser fortes. Para muitos de nós, para mim em tantos momentos, o maior temor é que as pessoas descubram que nós somos insuficientes, que nós somos ineficazes, que nós não somos capazes de dar conta de tudo, de estarmos sempre bem, de termos todos os dias a força para resolver todos os problemas, né? Enfrentar todas as aflições e lutas exteriores e interiores. A gente preferia, na verdade, parecer que a gente tem tudo sob controle, né? Parece que é um caminho mais fácil. Nós até concordamos que nós somos fracas, mas nós temos dificuldades de aceitar as nossas fraquezas no fim. E muitas vezes não só as nossas, mas a do outro também. Porque nós temos dificuldade. Mesmo, eu estou sendo bem sincera em ver como Deus é louvado por meio das nossas insuficiências. E veja, nós não falamos essas coisas, mas no fim, os nossos sentimentos muitas vezes vão para esse lado, de questionar. Muitas vezes o tua graça me basta parece não bastar. Parece não bastar. Achamos difícil compreender que Deus escolhe usar o quê? O fraco, o sofredor, ao invés do que é forte, do que é suficiente. Achamos difícil esse caminho, essa é a verdade. Mas aí está mesmo o engano do nosso coração, e não à toa nós encontramos por aí tantos e tantos falsos evangelhos. Que tipo de falso evangelho é esse? É aquele falso evangelho onde Deus é obrigado a me dar a vida que eu desejo. Por quê? Porque eu sou fiel o suficiente, porque eu sou crente o suficiente, porque eu tenho fé suficiente, porque eu tenho sido o que Deus quer que eu seja. Então Deus é obrigado a me dar aquela vida. E no fim, é um evangelho cujo centro sou eu. Depende de mim. É uma barganha. E sabe o que é isso? É uma má notícia. E por isso é um falso evangelho. É uma má notícia porque se depender de mim, já era. Se depender de mim, não tem nada. Mas no fim, os enganos do nosso coração nos levam para isso. Mas isso é extremo oposto do evangelho da graça, cujo centro é Jesus. Que, como Paulo diz nesse capítulo, ele soberanamente, por uma decisão puramente misericordiosa que partiu da sua infinita graça, ele, somente ele, começa nele e termina nele, ele decidiu dizer: haja luz sobre os nossos corações que estavam em trevas. Por nós mesmas, nós não poderíamos jamais chegar a Deus, se não fosse a cruz, se não fosse Cristo, se ele não nos tirasse, nos arrancasse dessa cegueira espiritual, dessa prisão do eu, do reino das trevas, não haveria nada. O evangelho da graça mostra que tudo depende dele. O evangelho da graça diz que ele é suficiente. O evangelho da graça diz que ele é forte e ele me fortalece. O evangelho da graça diz que ele me sustenta e eu dependo dele. É nele, para ele. E o contentamento verdadeiro só frutifica nesse evangelho. O evangelho verdadeiro. O evangelho cujo Cristo é o centro, que me firma nele na eternidade, não nas coisas visíveis e passageiras. Então, eu entendo porque Paulo diz. Por causa desse evangelho, ele diz: portanto, é como se ele dissesse: por causa desse evangelho, eu não desanimo. Embora o meu exterior esteja a desgastar todos os dias, o meu interior se renova dia
a dia, todos os dias. O que também nos fala sobre essa dependência constante. Paulo fala dia a dia, em meio a todo esse contexto que ele dá de sofrimento, de aflições nesse mundo. Paulo tem graduação nisso, né, gente? Mas, sobretudo, Paulo, ele estava disposto a glorificar a Deus por meio da sua fragilidade, por causa do Evangelho. A reconhecer que é um vaso de barro. Por quê? Porque Deus escolheu depositar dentro de vasos que não mereciam um tesouro, que é o Evangelho da Graça, que é a glória de Jesus. Porque essa glória, ela mostra quem Deus é. E Deus escolheu fazer isso através de nós, através das nossas fraquezas, revelar ao mundo quem Ele é. É como John Piper diz, né? Deus é mais glorificado em nós quando estamos mais satisfeitos nele. E eu diria mais, quando nós demonstramos estar plenamente satisfeitas, entendam plenamente, não perfeitamente, tá? Ainda não. Mas plenamente satisfeitas em Cristo em meio às circunstâncias difíceis, isso brilha ainda mais. Isso é contentamento, satisfação. E por quê? A glória que será revelada de uma vez por todas, essa glória é muito mais pesada do que as circunstâncias e aflições leves que nós passamos no tempo presente. Ainda que, e eu sempre faço essa ressalva, não é uma ressalva, mas é uma palavra direto ao coração daqueles que estão sofrendo muito agora. Eu conheço pessoas que estão em luto essa semana, e não só essa semana. Dores que eu não experimentei ainda. Então, entenda que é possível somente em Jesus encontrar o consolo que a gente precisa, porque não são palavras, não são situações suficientes que preenchem o vazio da nossa alma, é só Cristo. E a pergunta, por mais doloroso que seja esse momento, é: você está disposto, eu estou disposta a glorificar a Deus em minha fragilidade? Eu me lembrei de uma frase que eu disse na primeira parte dessa nossa jornada. É uma frase que eu anotei há algum tempo, mas que eu sempre retorno nela. E eu termino aqui a minha introdução dizendo essa frase. Contentamento é o fruto de uma vida que em seu estado interior fundamenta todas as coisas em nada mais que Jesus, em quem Ele é e no que Ele fez por nós. E, portanto, está satisfeita nele e na sua vontade hoje, aqui e agora e para sempre. É isso, gente. Quero passar agora. Olha, vocês não estão vendo aqui a cara da Bianca. Eu vou chamar ela agora para falar. Eu não sei se ela vai falar, mas eu acho que a gente vai para uma próxima temporada usar vídeo, porque as caras são muito boas. Então, Bianca, explique por que dessa cara que você tá fazendo agora. Ai, porque essa frase, ela é muito boa. Estar contente em Cristo aqui e agora é uma possibilidade por causa de Cristo. E essa é uma frase que eu preciso me lembrar todos os dias. Amém. Todos os momentos, todas as horas. Porque meu coração ele é inquieto e as minhas emoções, elas se tornam tempestades, assim. Sim. E muitas vezes elas me afogam, mas a graça é superabundante, né? Sim. Que capítulo, meus caros. Que capítulo. Eu sempre falo isso, eu sei, mas esse é um capítulo importante. Vasos de barro. Que termo, né? Eu fiquei me perguntando hoje, vasos de barro.
Mas a verdade é que esse é um ótimo termo para nos definir. A Nancy fala isso no capítulo, e eu concordo com ela, porque nós crescemos acreditando que nós somos muito mais do que vaso de barro, não é mesmo? Se é para ser vaso, nós vamos ser vaso de ouro, vai ser vaso de honra, né? Vai ser vaso assim, para ficar aquela exposição. O ser humano procura isso, a glória, os holofotes. O nosso coração quer o mérito. Poxa, eu mereço o valor, eu mereço ser vista, né? Eu mereço o palco. Mente quem fala que não pensa desse jeito. Não, eu aceito ficar nos bastidores. Qual é? Todo mundo quer ser o protagonista da própria história, né? Sim. Mas vem o Evangelho, vem Paulo, assim, e ele nos dá esse balde de água fria. Não, vasos de barro. Vaso de barro, a questão toda... Eu separei duas coisas aqui que não são atrativas no vaso de barro. Que é o material em si, que é barro. Poxa, barro, sabe? É terra molhada. E vamos combinar que a tradução não é bem vaso, né? É um pote. É um pote de barro. Nossa, pior então do que eu imaginei. Eu não fui atrás da tradução, mas é isso. É um material pouco estimado, não tem valor. Não é algo assim que fala assim, nossa, você olha e fala, nossa, um vaso, um pote de barro. E o outro ponto que eu anotei aqui é limitado. O vaso, ele tem, né, varia de tamanho, mas ele aguenta uma determinada capacidade. Seja 1 litro, seja 2, sei lá como que faz para ver quanto cabe dentro de um vaso, mas ele é limitado. E você estava falando no começo que a gente não quer mostrar, né, que nós somos incapazes. A gente não quer mostrar que a nossa essência é de pouco valor, tão pouco que nós somos limitadas em termos de fazer coisas, né? Hoje em dia eu acredito que vocês tenham contato com pessoas assim, que querem cada vez fazer mais, e aí eu acabo quando eu me deparo assim, me pego distraída perto dessas pessoas, eu começo a me questionar, nossa, mas eu acho que eu tô fazendo um pouco, eu devia estar preocupada porque eu tenho que fazer mais. Sim. Então, mas a verdade é que a cruz ela vem e ela revela a realidade, a dura realidade, mas a tão libertadora realidade. Nós não somos super mulheres, nós não somos super homens, nós não somos super heróis. Sim. Sabe, a gente não é capaz de suportar nem de aguentar todas as coisas. Sim. A gente não é capaz de suportar por nossa conta os problemas, as angústias, as tristezas da alma, o sofrimento. Não somos capazes. E a cruz, ela vem e ela é um espelho. Ela mostra que nós realmente não temos... Nós somos miseráveis, pecadores. Nós temos um coração corrompido que deseja a glória, que rejeita Deus o tempo todo. Mas, ao mesmo tempo, a cruz revela que esse Deus, ele escolheu pessoas como nós, indignas de amor, indignas de qualquer favor, e ele escolhe nos amar, e ele vem e nos alcança. Aceitar ser vaso de barro, né, ainda dentro dessa analogia, porque eu adoro analogias, aceitar ser vaso de barro significa saber que o barro, para se tornar vaso, o pote, para se tornar pote, ele precisa passar pelo fogo. Sim. Então tá intrínseco ali. Se você tem essa consciência, né? Se a cruz de Cristo traz essa consciência de que você é barro, vai vir fogo. E a loucura está justamente no fato de estar contente em ser barro e passar pelo fogo. Sim. Não é? Sim. A Nancy, tem uma frase que a Nancy disse, ela escreveu uma frase que realmente, aparentemente, o vaso de barro ele não tem moleza. Além de ser barro, ele passa pelo fogo. Então, não tá fácil para ninguém. Mas qual que é a verdade? A verdade é que
alguns são vasos de barro e outros não? Não, a verdade é que todos somos vasos de barro. A questão é se a gente aceita essa condição de sermos apenas um instrumento, porque o tesouro mesmo, o valor, que é a salvação, que é o evangelho, que é a mensagem da cruz dentro de nós, que não veio pelos nossos esforços. A salvação, ela veio de graça. O Senhor estendeu a nós o seu favor e colocou dentro de nós esse tesouro, e a única coisa que a gente pode fazer diante disso é falar: obrigada, Senhor, obrigada, porque primeiro ele me mostra quem eu sou de verdade, e assim eu paro de me iludir e paro de tentar provar o meu valor. É impressionante, a mensagem da cruz, como está em 1 Coríntios, no primeiro capítulo, a partir do verso 18, é um trecho que vale muito a pena dar uma lida com uma calma, assim, tipo, versículo por versículo. A mensagem da cruz, ela é loucura. Ela é loucura, porque o Senhor escolheu as coisas fracas. Você disse isso no começo. Ele escolheu as coisas fracas para revelar a riqueza da sua salvação, a riqueza da sua glória. E nós temos esse acesso, né? Nós temos essa possibilidade em Cristo. Podemos ser contentes hoje, é o que você disse. Não importa a situação. Ai, Senhor, mas estou numa crise existencial, sou vaso. Você é mesmo. E tá tudo bem. Tá tudo bem. Né? A cruz, ela vem e ela acaba com toda a crise, assim, de identidade. Porque ao mesmo tempo que nós somos confrontados como pecadores que somos amados e adotados como filhos. Então, vaso de barro não é moleza, mas tá tudo bem ser vaso. E o segredo está justamente em aceitar essa condição, porque o cristianismo se trata de se submeter, de desistir. Você fala muito isso, né? Sim. De desistir. O cristianismo, a fé cristã se trata de se submeter a um senhorio, e esse senhorio é o de Cristo. Isso. E quando a gente se submete, por mais que a gente tenha que se lembrar constantemente, por mais que seja algo que em alguns momentos a gente precisa ficar assim constantemente na presença do Senhor, relembrando da graça, relembrando das promessas do Senhor, mas quando a gente se submete ao senhorio de Cristo, o nosso coração, ele se aquieta, porque o Senhor, ele vai aquietando o nosso coração na presença dele. Ele vai trazendo paz para as tempestades do nosso coração. E é isso. Encerro aqui minha fala, minha gente. Olha, Bianca, para quem disse que não tinha o que falar, foi muito assertiva. Mas porque, enquanto você falava, né, e 1 Coríntios fala, Paulo quem cunha, né, essa expressão, a mensagem da cruz, né, que é o evangelho, como isso muda tudo, né, e como me encoraja quando eu leio as cartas de Paulo. É uma coisa que eu também sempre falo, sem medo de ser repetitiva, sabe, como eu preciso mais disso, porque Paulo, ele tinha a cruz, o evangelho diante dele o tempo todo. Esse era o assunto da vida dele, como isso é o que nós precisamos para manter o nosso coração consciente de quem nós somos, de quem Deus é. E é o que você disse, tudo bem. Na verdade não é tudo bem, tudo muito bem. Porque quando eu vejo quem eu sou, eu sou um vaso de barro com esse tesouro dentro, e você fala assim, não, é graça demais. Isso muda tudo. Isso muda tudo. Muito obrigada. Deus te abençoe. Que o evangelho te encare, e você encare o evangelho todos os dias da sua vida. Seja assim com todas nós. Camila. A cara da Camila, gente. Precisamos de um vídeo. Olha, diante de tudo isso, eu nem tenho mais o que falar. Então acabamos aqui o episódio de hoje. Difícil esse episódio hoje.
Olha, na verdade, é interessante porque como a gente, claro, né, a gente leu o mesmo capítulo, mas como aquilo que ressalta mesmo que o Senhor quer falar aos nossos corações é o que acaba que, desde que a Lívia começa a falar, daí a Bianca fala, e chega na minha vez, eu falo, elas falaram tudo já que eu ia falar. Mas aí eu pensei também, assim, no comecinho do texto ali, ela fala uma frase que eu achei muito interessante, que diz assim: devemos nos lembrar de quem somos e do que Deus está realizando. E aí ela entra, né, em 2 Coríntios e começa a falar a questão de que somos vaso de barro e temos o maior tesouro em nós. E eu também fui nesse lado que a Bianca falou, que somos vaso de barro, né? E ela cita isso, não é ouro, não é mármore, não é cristal, porcelana, prata, né? Nada, né? Barro mesmo da terra, né? Sim. Mas que a gente tem algo muito valioso dentro, né? E é assim para que a glória seja de Deus e não nossa. Porque se fosse diferente, o nosso coração já é enganoso e muitas vezes nós queremos a glória. Então, se não fôssemos vaso de barro, iríamos a glória para nós, né? E é como esse vaso, né? Que é duro por fora, como ela cita, que eu consigo aguentar tudo que acontece com a minha vida, ou quem, né, está passando por alguma situação, dificuldade, doenças, crises, por ser um vaso de barro mesmo, duro ali, que a gente vai aguentar, e mais ainda se manter firme por dentro, porque a gente tem algo, né, muito valioso que vai nos manter inteiras. Sim. E pensando nisso, que é o que consegue me levar mesmo ao contentamento, quando eu tenho esse entendimento de quem está por detrás de tudo isso. Que é praticamente o que você falou, né, Lívia, no começo, porque não é fácil mesmo. É o que a gente vem falando, é o acordar e exercitar isso o tempo todo. Sim. Né? E aí ela cita, né, como ela cita 2 Coríntios 4, depois ela fala do 2 Coríntios 6, de uma lista de dificuldades que Paulo fala também, né? E é interessante a forma que ele coloca, porque ele faz esse contraste das dificuldades do exterior, né, daquilo que a gente vive fora, mas o quanto essas dificuldades, quando a gente tem esse tesouro e a gente usa, né, o evangelho e busca e conhece, o quanto isso lá dentro vai gerar, né, frutos mesmo, e vai ser realmente algo bom, Sim. né? Sim. Porque quando eu não tenho o evangelho, não vai ter como gerar algo bom. Sim. Porque eu vou encarar tudo isso como algo ruim mesmo, né? Não vou ter esse entendimento de que isso está sendo bom. E aí ela fala também uma outra frase, que ela fala assim: na verdade, é nessas circunstâncias que a bondade, a força e a graça de Deus mais brilham. Porque eu entendo que não é sobre mim, né? Não é sobre o aqui, o agora, mas eu preciso passar pela cruz, como a Bianca falou, mas eu preciso ter esse evangelho vivo o tempo todo, porque eu pensava assim, quando a gente vai lendo, a gente sabe quem é Paulo, mas aí você lê de novo, e você fala assim, como que Paulo conseguiu? Como ele conseguia, assim, viver mesmo isso? Porque a gente fala, isso é fácil, mas na hora que você está vivendo tudo isso... Sem dúvidas. Muitas vezes é difícil, né? Sim, muito. A gente sabe que mas é possível porque ele tinha o evangelho e tinha os olhos em Cristo. Muitas vezes eu tô com os olhos na situação, ou nas coisas, ou naquilo que o meu coração quer. E aí eu não consigo me satisfazer nessa graça, né? Eu deixo a fraqueza tomar conta e perco o foco mesmo, né? E só para finalizar, assim, porque eu acho que o que mais mexeu comigo, assim, deste texto, deste capítulo, é da gente sentir esse amor do Senhor através das dificuldades, ver o quanto Ele nos ama. Sim. Quando Ele tá dando coisa... É até meio louco mesmo falar isso, né? Sim. Mas é esse contentamento que mostra que o Senhor me ama.
Então, se ele me ama como filho, ele ele vai usar a minha vida para a glória dele. Então, isso é bênção, é presente mesmo, né? E é o que ele fala, né? Os problemas, as angústias, dificuldades, são as oportunidades que Deus, que me ama, permite para que através de mim a glória dele seja vista. Então, é demais, assim, tipo, eu não mereço, né? Quem sou eu? Sim. Mas ele usa, mas para que a glória dele, né? Ele não precisaria de nenhuma de nós, de ninguém para isso. Mas ele faz assim mesmo. Então, quando eu enxergo tudo isso, entendo, né? Eu consigo ter prazer nas dificuldades. E eu de verdade tenho contentamento verdadeiro, né? Que eu tenho que ter, não da boca para fora, mas eu vou conseguir ser grata e entender e me alegrar como Paulo. Ele era feliz, ele era feliz quando ele estava passando por uma situação ruim, porque ele sabia que aquilo era para o Senhor, né? Então, assim, eu quero sentir isso, eu quero viver dessa forma. Eu sei que eu só vou conseguir se eu tiver uma busca constante e real do Evangelho na minha vida. Amém. Como você falou, Paulo, a vida dele era isso, era ele falar, era ele viver, era só isso que saía da boca dele. E acho que esse é o maior exemplo pra gente mesmo, assim, porque a gente sabe que ele viveu e como ele viveu, conseguiu passar por tudo que ele passou. E isso nos dá liberdade, né? Isso é liberdade, não é escravidão, né? Eu não tô presa. Que é um erro que muitas vezes a gente acha, né? Porque não tem esse entendimento, já só vai entender também a partir do momento que você tem essa busca mesmo constante. Sim. E aí, só para finalizar, que eu lembrei, conforme a gente estava começando, uma frase do Paul Tripp, que ele fala assim: só entenderemos realmente as provações frustrantes e dolorosas deste momento quando as olharmos pelas lentes da eternidade. Sim, muda tudo. Então é isso. Muito bom, Ká. Mas fica uma evidência na fala da Camila de que quando a gente fala de contentamento, a gente não tá falando de um sentimento superficial, né? De alguém que tá sempre obrigatoriamente sorrindo em todas as circunstâncias. A gente tá aqui conversando num capítulo sobre sofrimento, sobre aflição, sobre dor. E nós sentimos, nós somos vaso de barro. Mas é aí que demonstra um contentamento que é uma raiz que nos sustenta nesses momentos. Que é Jesus, né? Que é o Evangelho, que é a promessa que nós temos firmes nele. Então, contentamento, ele não pode ser um peso na vida do cristão. Entendem? Uma obrigação no sentido legalista. Porque assim, não, eu tenho que ser essa pessoa dentro desse padrão. É uma evidência de que o Evangelho está ali dentro de você. Você não se esforça no sentido de demonstrar. Você se esforça no sentido de crer, de continuar crendo. Mas aquilo flui da sua vida, né? Sem a necessidade de você dizer para as pessoas, inclusive, olha, eu estou contente. Não, você testemunha isso. Na firmeza que você tem e na alegria que você tem no Senhor. E isso não exclui as lágrimas, isso não exclui o abatimento, inclusive, né? Como Paulo disse no verso seguinte do que nós lemos, né? Estamos pressionados de todos os lados, mas não estamos destruídos. Então, muito bom, gente. Vamos prosseguir para Dri agora. Fala, amiga. Gente, eu fico com uma batedeira ouvindo vocês falarem. Porque, assim, parece um quebra-cabeça na minha cabeça e tudo vai se encaixando. Se encaixando e acabou, né? E graças a Deus acaba em Cristo, né? Não acaba em nós mesmas, né? Sim. Mas é um capítulo que faz a gente meditar muito mesmo sobre as aflições e as dificuldades, né? Sim. E tudo que foi falado é muito verdade. Ali começou falando sobre essa aceitação, né? Que dá esse sentimento quando a gente lê e quando a gente se depara, né? Num ano ainda pandêmico, né? Com tantas perdas,
com tantos temores, com tantas incertezas, a gente para e respira fundo, porque não é um assunto qualquer, né? Exato. E aí a gente, assim, vai digerindo, né? E vai tentando aceitar, porque também não é algo natural, né? Do nosso coração simplesmente falar, tá bom, Senhor, sabe? Eis-me aqui, pode mandar as aflições que eu vou glorificar o seu nome. E é uma luta, né? É através dessas aflições que o Senhor exercita o nosso contentamento nele, né? Não é em vão, porque cada aflição, cada dificuldade vem novamente nos humilhar, né? Vem novamente mostrar que a gente é insuficiente, como a Lívia falou, que a gente precisa depender dele e não das nossas próprias forças, porque nós não somos empoderadas, como a Bianca falou, nós somos empoderadas no Senhor. Mas em nós mesmas nós não somos nada, nada, nós somos vasos de barro. E é interessante, né, que a Bi foi fazendo essas associações do que é o barro, e tem uma coisa que ela não falou e que eu pensei, e claro que tá aí a riqueza das mentes diferentes, né? Sim. O barro, justamente porque a base dele é a água, ele é muito moldável. Sim. E eu acho que a melhor associação que a gente pode ter, além do barro ser muito frágil, porque a gente sabe que qualquer esbarrão que a gente dá no vaso, qualquer soprinho, dependendo do tamanho e do peso do vaso, ele se quebra. Sim. Mas ele pode ser moldado novamente. Ele pode ser ali misturado de novo, aquecido, e pode ser refeito pelo Senhor. E isso é maravilhoso, né? Porque isso mostra a nossa mutabilidade e a imutabilidade do Senhor, né? Em quem nós podemos confiar. Justamente porque ele não muda, porque ele é fiel, porque ele nos escolheu, porque ele nos amou em Cristo, porque ele tem uma história para as nossas vidas que é a história dele, porque ele nos identifica, né? E olha só que interessante também, que a Bianca também falou, e aí eu vou concluir: todos nós somos barro, é isso mesmo, todos nós somos barro, mas tem uma diferença. O que tem dentro do seu vaso? O que tem dentro do seu vaso? O que te sustenta de pé? O que te dá valor? O que faz o seu vaso ter valor? Porque vasos de barro todos nós somos. É você mesma, né? É você mesma. Graças a Deus o nosso valor está em Cristo, né? Ele é o nosso tesouro, né? Ele é o tesouro que nós carregamos quase que insuportavelmente, na verdade, né? Porque é algo que nos rasga, né? Sim. É algo que nos rasga, porque a gente é tão limitado, tão pequeno, é aquele vasinho tão frágil realmente, e é incapaz, inclusive, de carregar esse tesouro, e o Senhor nos proporciona isso, né? E eu ouvindo a Camila falar, me veio assim, na hora, uma ilustração de que esse vaso de barro, quando ele sofre essa pressão, essa dificuldade, essa aflição externa, ele se racha, não é verdade? Ele se racha, muitas vezes cai um pedaço, cai um outro, ele balança, às vezes ele chega a ser totalmente exposto, não é verdade? E aí, o que é que está exposto no nosso vaso quando ele se racha? É o Senhor, né?
É o tesouro que a gente carrega. E é isso que fala lá em 2 Coríntios 4,16, que é esse renovo que a gente tem internamente, né? É esse renovo, porque quando a gente se quebra, é que o Senhor nos molda de novo para a glória dele, né? Quando a pressão está muito forte, a gente está em cacos, em pedaços, é que o Senhor nos refaz e nos renova de novo na graça, na certeza do seu cuidado, do seu amor, na esperança que a gente tem em Cristo, de que as coisas aqui são passageiras, de que aqui não é a nossa realidade final, né? Que a gente pode ter certeza de que tem um lugar reservado pra gente, onde não haverá nem choro e nem ranger de dentes. Amém. E tudo isso foi reflexão de vocês. Eu só concluí. A minha reflexão desse capítulo, assim, que assim, saltou nos meus olhos, é Paulo falar que sente prazer nisso tudo. E aí essa palavra prazer, assim, tipo, ficou como um holofote na minha cabeça. E esse versículo de 2 Coríntios 12:10, a Lívia até já fez um quadrinho para mim desse versículo, que foi um ano até bastante revelador do meu coração, porque é interessante, porque quando o Senhor nos quebra, Ele revela muito da gente, né? Ele revela muito dele, mas Ele revela muito da gente. E como é difícil a gente se deparar com a gente mesmo, né? Como é difícil. E vou fazer um parênteses aqui, de que eu tinha esse engano no meu coração, né? De que eu só glorificava Deus quando eu acertava, quando eu era forte, quando as coisas aconteciam, no meu ponto de vista era assim, do jeito que Deus queria, mas Deus só queria as coisas que fossem totalmente certas, que eu nunca errasse, que nunca tivesse nada fora do lugar. E isso me gerou uma ansiedade muito grande, porque depois de um tempo de convertida, você percebe que não é assim, né? Eu acho que quando a gente se converte, a gente tem ainda um pouco essa ilusão de que não, vamos lá, eu consigo, né? E a gente sabe que é pela graça a nossa salvação e tudo mais, mas de alguma maneira a gente deixa a salvação, a gente deixa aquele ponto da salvação lá atrás e a gente começa a caminhar com as nossas próprias pernas e na nossa própria força, né? E chega uma hora que isso não dá mais certo, né? Chega uma hora que você é realmente humilhada nos seus pecados recorrentes, nas suas fragilidades, e aí você acha então que é o fim. Você fala, então eu não sirvo, né? Eu sou uma cristã que não serve, que não pode glorificar a Deus, porque eu não consigo acertar, eu não consigo fazer as coisas do jeito que tá ali na Bíblia. Eu sou limitada, né? E que bênção, né? Esse versículo de 2 Coríntios 12:10, ele realmente me trouxe muita esperança, porque ele fala que o poder de Deus se aperfeiçoa na nossa fraqueza, né? E eu aprendi muito nesse ano sobre isso, sobre sermos usadas apesar de quem somos, né? Apesar das nossas fraquezas. Mas o que me chamou a atenção dessa vez nem foi isso. Dessa vez foi a questão do prazer. Foi a questão dele falar que ele sentia prazer nisso. E aí, eu fui atrás de saber no grego o que era prazer. E a raiz da palavra é eudokia. Prazer é eudokeu. Tem vários significados, mas entre eles tem decidir, escolher, preferir, estar pronto a e em favor de alguém. Ou seja, você faz tudo isso não é por você mesmo, é pelo outro, é em favor do outro, né? E o interessante desse versículo
que ele fala assim, ela usa uma outra versão, mas a NVI fala assim: por isso, por amor de Cristo, regozijo-me nas fraquezas, nos insultos, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, pois quando sou fraco é que sou forte. Então, por causa do amor que o Senhor tem por nós, por causa de tudo que Ele já fez, eu posso escolher ter prazer, eu posso escolher me sacrificar, eu posso preferir estar naquela situação, eu posso me submeter, né? Porque como a Bianca falou, essa vida não é nossa, né? Nós não somos os protagonistas dessa história, né? E aí, para encerrar, né? Eu fui atrás de quando Jesus disse lá em João 16:33 sobre aflição, que ele fala: neste mundo vocês terão aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Isso é uma promessa. A gente lê e a gente não enxerga a promessa, mas eu fui estudar um pouquinho e fui mais a fundo, e quando ele fala pra gente ter bom ânimo também, a raiz dessa palavra, que é tarseu, é ter coragem. Então a gente precisa ter coragem pra gente ter esse prazer. Olha só que interessante que Paulo fala, né? Mas a gente tem que ter coragem em algo que ele já prometeu. É uma coragem que não é dependente da nossa força, é uma coragem dependente da promessa que Ele mesmo nos deu. Eu venci o mundo. E aí, olha só que interessante, né? O Charles Spurgeon, ele fala assim: o mundo, Jesus te venceu. E em mim, por sua graça, Ele novamente te vencerá. Portanto, tenho bom ânimo e canto ao meu Senhor vencedor. O Senhor já venceu. E por isso que a gente pode ter coragem, e por isso que a gente pode escolher ter prazer em favor, né, por amor de Cristo, passar por essas provações e por essas aflições, sabendo que no Senhor a vitória é certa. Amém. 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 Gente, eu acho que ouvindo, né, a Adri terminando de falar e juntando tudo que nós ouvimos até aqui nessa conversa, né? Talvez você tenha até uma caminhada já de algum tempo com Cristo, mas ainda há libertação para nós. O Evangelho ainda é libertador para nós enquanto caminhamos com Cristo. Porque é isso, nós somos libertos de achar que nós podemos fazer alguma coisa. Nós somos libertos de achar que nós temos alguma coisa. Nós somos libertas para ter prazer nas aflições por causa da glória de Jesus. É libertador. É libertador. Então, ao mesmo tempo, a cruz, o Evangelho, ela vira de cabeça para baixo o sentido de sucesso humano, né? E talvez o que a gente precise é justamente o que a Nancy começa dizendo e que eu quero terminar aqui dizendo. Talvez a gente esteja fixando os olhos no lugar errado, na perspectiva errada, na expectativa errada. Quando os nossos olhos devem estar fixos em Jesus, que deixou a sua glória, se fez fraco, se humilhou até a morte, se humilhou em morte de cruz. A Bíblia diz morte maldita. Eu sempre costumo dizer assim: se Jesus passou pela cruz, se ele fez, se ele já fez, eu posso seguir após ele. Então, isso é, creia, libertador. Eu ouço muitas pessoas dizerem assim: eu preciso melhorar porque eu preciso ser a minha melhor versão. Isso é uma mentira. Eu não preciso ser a minha melhor versão. Eu preciso nascer de novo.
e Jesus me faz de novo. A minha melhor versão está em Cristo, e não é a minha, é a dele para mim. Independente de quem eu sou nas minhas fraquezas, porque ele é, e isso é suficiente. Então você não precisa ser sua melhor versão. Eu não preciso ser a minha melhor versão. Eu preciso estar em Cristo. E isso é suficiente para gerar contentamento no meu coração, aqui e agora, como para todos sempre. Muito bom, gente. Que conversa rica. Mas não só isso. Eu creio que fluiu de nós nessa conversa, até você nos ouve, né? Os nossos próprios questionamentos, as nossas próprias lutas passadas e presentes. E esse é o convite, né? Para que a gente se derrame com integridade e sinceridade diante do Senhor, mesmo com os questionamentos, com as dúvidas, com as nossas incertezas, para que Ele nos encha da certeza do Evangelho. De que Ele venceu, como a Adri terminou dizendo, de que Ele é tudo o que nós precisamos, de que Ele define quem nós somos. Eu quero agora pedir para que elas leiam os trechos que chamaram mais atenção de cada parte do livro, então vamos na sequência. Bianca, que trecho você separou? Considere, portanto, suas próprias enfermidades, doenças, fraquezas, necessidades e angústias. Você pode se vangloriar nessas coisas? Você pode ter prazer nelas? Certamente que não, se você estiver olhando para o seu vaso de barro a fim de encontrar forças. Você não encontrará forças lá. É certo que não, se estiver olhando para as enfermidades. Devemos tirar os nossos olhos dessas coisas e fixá-los em Cristo. Sua graça é suficiente. Muito bom. Camila, você. Portanto, enquanto caminhamos pela fé, veremos nosso homem exterior se corrompendo, até morrendo. Não obstante, nosso homem interior pode ver a glória presente e a glória vindoura. Isso não só nos encoraja ao contentamento em meio aos problemas, mas também nos dá esperança para o futuro. E quanto mais praticamos o estar contente, mais nós percebemos que o nosso espírito se renova. Amém. E por fim, Dri, seu trecho. Quando abordamos essa questão pela fé, começamos a ver cada dificuldade como uma oportunidade de ouro para demonstrarmos a glória de Deus. Quando começamos a ter prazer em nossas dificuldades por causa de Cristo, elas perdem seu poder sobre nós. Somos libertas em Cristo para vermos Deus trabalhar. Ficamos mais que contentes, tornamo-nos fortes. Muito bom, muito bom. Muito obrigada mais uma vez, meninas. Eu quero fazer uma breve oração para terminar essa conversa, com muita gratidão no meu coração e no desejo de que você que ouve seja muito edificado, edificada, encorajada através do que você ouviu. Senhor, a nossa gratidão nesse dia, mais uma vez, é por causa do Evangelho demonstrado na face de Jesus Cristo, na sua obra na cruz, de uma vez por todas, nos resgatando do império das trevas e nos transportando para o reino do Filho do seu amor. Eu te peço que a exposição do nosso coração e da nossa mente ao Evangelho, constantemente, nos leve a reconhecer cada vez mais a nossa condição de vasos de barro, mas também um maravilhamento da tamanha misericórdia e graça do Senhor em depositar dentro de nós tamanho tesouro. Que isso, ó Deus, seja um constante motivo de adoração e que gere verdadeiro contentamento de dentro para fora. De forma que, nos dias que ainda vivemos aqui nessa terra, lidando constantemente com pressões exteriores, com o nosso exterior a se desgastar, nós possamos verdadeiramente, por causa do Evangelho, por causa de quem Jesus é, por causa da sua obra, por causa da sua graça, por causa do seu amor, do seu poder, da sua glória vindoura e presente, nós sejamos renovados no nosso interior,
dia após dia. Que isso, ó Deus, seja uma verdade na minha vida, na vida das minhas amigas, na vida daqueles que nos ouvem e desejam isso. Em nome de Jesus. Amém. Este foi mais um episódio do podcast Este Dia e Aquele Dia. Para ter acesso a outros textos e outras informações, acesse o site esteaquele.com. Obrigada por ouvir e até a próxima.